E aí, galera? Religião e política não se misturam. Essa frase, esse raciocínio, é uma verdade ou ele é uma falácia ou ele é uma mentira? Veja, se você não é cristão, você pode assistir esse vídeo para entender porque nós cristãos insistimos na pauta moral, na questão dos valores. E se você é cristão, você vai entender por que nós devemos viver e sermos coerentes com a nossa fé. Primeira coisa que a gente precisa entender é que todo mundo tem uma ideologia. Todo mundo tem uma ideologia. Veja, eu estou na igreja desde 1996. Imagine, nesses 26 anos que já passaram, quantas vezes eu já ouvi que política e religião não se misturam. Várias vezes. E o que está por trás desse pensamento são as ideologias. Toda pessoa tem um conjunto de ideias que vai nortear a sua vida. Essa forma de viver o mundo, de olhar o mundo. Tudo isso é guiado por uma ideologia, a ideologia dessa pessoa. E por mais que ela não tenha em mente que eu olho o mundo de acordo com uma ideologia, ainda assim, pelo contexto de vida dela, ela está aderindo a uma ideologia. Pelo meio em que ela viveu, pelas coisas que ela absorve, pelo ensino que ela teve na vida dela. Então, toda pessoa tem uma ideologia. Então, assim, a gente precisa reconhecer que tanto gays, quanto feministas, quanto liberais, quanto libertários, quanto conservadores, quanto marxistas, quanto socialistas, quanto os comunistas, os ateus, todas as pessoas que aderem a esse tipo de pensamento, a esse tipo de movimento, têm as suas influências. Elas são influenciadas pelos precursores desses movimentos. Então, se você pesquisar aí Karl Marx, Stalin, Lenin, Adam Smith, Mises, Edmund Burke, Roger Scruton, todas essas pessoas são líderes desses movimentos, dessas ideologias que eu falei. Então, assim, não existe neutralidade política, não existe neutralidade na forma de enxergar o mundo. Todos nós temos a nossa forma de enxergar o mundo. E nós que somos cristãos, nós também temos a nossa forma de enxergar o mundo. Nós temos a nossa ideologia, entre aspas, porque nós, teólogos, preferimos usar o termo cosmovisão. Então, o cristão ele vai enxergar o mundo pelas lentes da palavra de Deus, pela Bíblia, como se nós tivéssemos um óculos. Nós não enxergamos o mundo direto, nós temos a palavra de Deus que vai ser o nosso filtro, que vai nos mostrar verdadeiramente como as coisas estão no mundo. Então, quando falamos que a Bíblia é a nossa palavra de Deus, é porque é a palavra de Deus, é porque nós nos pautamos no que Jesus ensinou, no que Deus ensinou, no que o Espírito Santo falou através dos apóstolos e dos profetas. Então, a palavra de Deus é o nosso guia. A palavra de Deus é quem influencia nos nossos valores. Então, o cristão não vai defender os seus valores se baseando na visão socialista, na visão libertária, na visão conservadora, na visão do movimento feminista. Nós vamos nos guiar pela palavra de Deus, ainda que em um ponto ou outro a gente possa concordar com essas ideologias, mas nós não colocamos a ideologia acima da autoridade da Escritura. Quando nós falamos que a Bíblia é nossa única regra de fé e prática, nós queremos dizer que tudo que a gente considera certo ou errado, como nós nos relacionamos com as pessoas, tem influência direta da palavra de Deus, ela que nos norteia. Lá na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz o seguinte, para a gente entender melhor isso. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado
para toda boa obra. Outro detalhe interessante é que nós cristãos cremos e tentamos obedecer, ainda que nós falhemos, nos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são a pauta moral do cristão. E os 10 mandamentos já aparecem na Bíblia no segundo livro, já lá no livro de Êxodo, capítulo 20. Então, desprezar os 10 mandamentos é desprezar a pauta moral do cristão. Desprezar os nossos valores, desprezar a forma como Deus espera que nós cristãos vivamos. Então, quando entenda, você que é cristão, que às vezes não tem coerência no seu viver, ou então você que não é cristão, olha para nós, a gente insistindo em algumas coisas que a gente discorda. Veja, nós não apoiamos candidatos que defendem o aborto, nós não apoiamos ideologia de gênero, casamento fora do modelo bíblico, o fim da propriedade privada, a liberação de drogas, a diminuição da liberdade religiosa, e nós não apoiamos também aqueles que fazem pactos com entidades espirituais. Nós não fazemos essas coisas, nós não corroboramos com essas coisas porque pensamos que isso não está de acordo com o padrão bíblico, padrão da palavra de Deus. Essa é a nossa forma de enxergar o mundo. Então a gente chega num ponto. Religião e política se misturam? Sim, se mistura sim. Existe uma estratégia do secularismo, que é esse sistema ético que está no mundo, que vai rejeitar a religião, a fé e a vida piedosa das pessoas. Existe uma estratégia do progressismo que é influenciado pelo secularismo, que vai ensinar que você não pode usar a religião para se posicionar. Quando eles fazem isso, eles estão tirando a nossa base dos nossos valores. Então, eles podem utilizar da sua visão de mundo para defender os seus valores, mas o cristão, ele não pode. Então, nós precisamos entender um outro detalhe. O Estado, o Brasil, ele é um Estado laico, mas não é laicista. O laicismo é que quer impor que tanto o cristão quanto qualquer outra pessoa religiosa não defenda os seus valores. E a gente precisa entender que o Brasil, ele é cristão desde as suas origens. Então a gente não pode simplesmente pegar nosso cristianismo e jogar na lata de lixo por causa do pensamento progressista, do pensamento liberal, por causa do pensamento secularista. Observe também que o progressismo, ele tem as suas lideranças promovendo esse tipo de ideia nas redes sociais, nas TVs, nas televisões, nos canais, nos eventos. Agora, os cristãos, eles não podem se posicionar, porque a sua religião tem que ser algo entre a pessoa e Deus. A pessoa ela tem que ser cristã dentro do ambiente da missa ou dentro do ambiente de culto. Depois que ela sai da igreja, sai ali do seu estabelecimento de culto, aí os seus valores devem ser deixados de lado. Então, o que o movimento progressista faz é diminuir a nossa liberdade, tentar acabar com a liberdade dos cristãos. Esse é um pensamento preconceituoso que acaba com a nossa liberdade de cristão ou até de outras religiões. Então, uma frase comum é que a gente vê assim, você deve se preocupar só com a economia. Deixe essa pauta moral, essa coisa dos valores, dos costumes de fora do seu voto, de fora do seu pensamento a respeito da política. Então, esse é um grave problema. Por quê? Porque o outro lado está pensando só na economia e não se importa com os valores. Eles estão pensando só no dinheiro, só no meu salário aumentou, diminuiu, eu consigo comprar isso, eu comprar aquilo, eu não consigo comprar mais. Então eles deixam os valores de lado. E a preocupação cristã, ela é mais ampla. Ela pensa na economia, mas ela também pensa nos valores. Ela pensa na pauta econômica, mas pensa na pauta moral também. Por outro lado, a gente vê outros que falam assim, a pauta econômica é importante e a pauta moral é importante também. Mas a pauta moral só é importante se ela tem um viés
progressista, um viés secularista. Se tiver algo relacionado ao cristianismo, então essa pauta, essa opinião, esse envolvimento na política deve ser rejeitado. Então o ideal é o quê? Que os eleitores escolham os seus candidatos de acordo com os seus valores. Se eu sou cristão, eu vou votar de acordo com os meus valores cristãos. Se alguém é da Umbanda, se é do Espiritismo, se é de qualquer outra religião aí, que vote conforme os seus valores. Se alguém é ateu, vote conforme o seu ateísmo. Mas que haja essa liberdade, que é o que a gente não vê que está acontecendo hoje. Infelizmente, há a parcialidade de um lado só. Parcialidade tem que ser de um lado só, né? Falei besteira, né? Mas há a parcialidade. Então, veja bem, outro aspecto agora falando para os cristãos, e quem não é cristão vai entender o que eu estou falando aqui, é que o cristão ele deve ser coerente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O político vai deixar de governar aqueles que não misturam religião com política? Tem como eu chegar e falar para o Estado, falar, olha, governantes do Brasil, eu não misturo religião com política, então eu não quero que nem o candidato da esquerda, da direita, do centro, ou o que quer que seja, não interfira na minha vida nas questões de saúde, educação e segurança, por exemplo. Tem como? Não tem. Eu vou ser governado, minha família vai ser governada, humanamente falando, pelos políticos. Não tem como eu ficar de fora do meio político e não ser influenciado pelas decisões dos políticos. Isso a gente tem que entender. Sabe, você deixa o seu filho sem estudar porque não encontrou a escola pública perfeita, vamos supor, você não tem condição de pagar pela escola particular, vai colocar a escola pública. Você não vai deixar ele sem estudar, ainda que não tenha a escola pública perfeita. Você vai deixar de tomar um remédio por causa de efeitos colaterais? Não, você toma um remédio esperando que ele faça mais bem do que mal. Então, da mesma forma, a gente não vai deixar de votar, porque a gente não pode misturar religião com política, a gente não vai opinar em nada na questão da política. A gente vai votar naquele que é o menos pior, ou no melhor, depende do seu ponto de vista. Então, enquanto você diz que não deve misturar religião com política, os seus filhos podem estar sendo doutrinados na escola por uma ideologia que você não se agrada. Porque você falou, não misturo religião com política. Aí seu filho chega em casa falando um monte de coisa que não deve, que você não concorda, e você vai falar o quê? Você vai cobrar alguma coisa dos políticos? Ou você vai falar, não misturo religião com política. Eu vou cobrar, eu vou me posicionar. Sabe? Enquanto você diz que política e religião não se mistura, o cidadão fica dia após dia mais sem segurança. Qual que é a posição dos seus candidatos em relação à segurança, em relação ao que eles vão fazer com os presos, com os meliantes, com os salafrários aí que estão soltos? Ele é um político que vai querer que esse povo seja preso, que ele seja solto? Você tem liberdade aí para sair na rua, botar uma cadeira na frente da sua casa e ficar à vontade, sem medo de alguém ir lá e te assaltar, roubar seu celular? Eu moro numa cidade que a segurança está deixando a desejar. Então, eu vou optar por políticos que não se importam muito com a minha segurança? Então, reflita nessas coisas. Outro aspecto importante. Questão de economia. Enquanto você diz que não vai se importar com a política, o que é que os políticos fazem? Cobram mais impostos. Eles querem que o governo receba mais dinheiro. E o que é que a gente vê? A corrupção aumentando. A gente vê os escândalos de corrupção
aumentando por aí, aparecendo mais e mais. E aí você vai falar, quando você quiser um hospital, quiser uma escola, e ele não for construído, porque o político não usou a verba de forma correta, o que, é que você vai falar? Você vai se posicionar, você vai questionar esse político? Ah, político, como é que você faz isso? Você tinha que ter investido o dinheiro da forma correta, você tinha que ter construído uma escola aqui perto de casa e não construiu. Você se posiciona, você vai questionar. Você é uma pessoa normal, você vai ficar indignado e vai questionar. Ou você vai dizer, política e religião não se misturam. Eu vou deixar isso para lá. E eu vou cobrar. Aqui na rua tem buraco aqui que os carros, cabe 3 carros dentro de um buraco e eu não vou marcar lá os políticos nas redes sociais, cobrar eles, porque política e religião não se misturam. Veja, o cristão, ele vai... Se ele diz que é cristão, ele vai votar em políticos que foram consagrados a entidades que nós cristãos achamos que não se estão de acordo com a palavra de Deus, entidades espirituais. Ah, vou consagrar fulano ao espírito tal, à entidade tal, e a gente acha que isso está certo, que a gente vai corroborar com essas coisas. Sabe? Eu vou pedir para meu filho não usar drogas, mas ainda assim eu vou eleger quem é a favor da liberação das drogas. Eu vou falar, tanto faz se o político é a favor ou não, e eu não vou nem me misturar com isso. Ah, depois que o seu filho, Deus queira que não, ele se envolve com drogas, aí você vai falar assim, eu devia ter escolhido um político que pelo menos tivesse tentado impedir a liberação dessas coisas aí. Ou você vai pensar, não, tanto faz, deixa meu filho está aqui envolvido com essas coisas, mas pode deixar o político tal liberar mais e mais esse tipo de comércio de drogas, de maconha, de cocaína, de seja lá o que for. Não entendo muito de droga, né? Então, a gente precisa ver que tanto políticos de esquerda ou de direita têm as suas falhas, mas nós que somos cristãos precisamos ser coerentes e escolher um lado que é menos danoso, que menos prejudica a nossa liberdade religiosa, a nossa família, a nossa saúde, a nossa segurança, as escolas dos nossos filhos. Então, aí a gente chega a uma pergunta, então pode se misturar de todo jeito, então política e religião, aí a gente tem que ter cuidado, tudo tem limite. E aí, o que eu diria como limite? Limite dessa relação entre política e religião, dessa mistura. Vamos lá, eu não faço política partidária no culto, no púlpito da minha igreja. Não, os políticos não podem ir lá e pedir voto. O político não pode ir lá e falar, eu sou o melhor, vote em mim. Nenhum, nem de esquerda, nem de direita. O culto público e o púlpito são lugares, são ambientes para pregação do evangelho, para falar que Jesus Cristo morreu na cruz para salvar pecadores. São locais específicos para isso. Se tem igreja que às vezes dá uma palestra, marca um dia e chama um político para apresentar as suas propostas, eu não vejo problema nisso aí. Mas a igreja que eu lidero, a igreja que eu congrego, nós evitamos ao máximo esse tipo de coisa. Então, nós não convidamos políticos para ir lá na igreja no dia do culto e ter um momento lá para ele. Outra coisa, nós precisamos valorizar a unidade da igreja. Nós não podemos utilizar a política para dividir a igreja. Nós podemos nos posicionar, nós podemos ter as nossas posições. O cristão tem a sua liberdade para escolher os seus candidatos, e não existe só um ou dois candidatos no mundo, mas nós pedimos coerência. A gente está pregando lá todo domingo, ensinando todo domingo, ou nos outros dias da semana, que o cristão tem valores a serem seguidos, e depois a gente quer escolher
quem não tem nada a ver com esses valores, ou alguém que está totalmente afastado desses valores, prefere aquele que está mais afastado em relação ao que está menos afastado? Ou a gente, na hora de votar, fala assim, na hora de votar eu excluo todos os meus valores para escolher o meu candidato, que vai influenciar na vida da minha família em relação à saúde, segurança e educação, por exemplo? Então é algo a se refletir. Você que tem dúvida sobre em quem votar, em como se posicionar, peça orientação da sua liderança, do seu pastor, desde que sejam homens de Deus, homens que se posicionam biblicamente. Então, para concluir, aqui já quero encerrar o vídeo, não caia na armadilha de que religião e política não se misturam. O cristão, ele é cristão, mas ele é cidadão também. Então ele tem direito de cobrar melhor educação, segurança e saúde dos seus governantes e escolher o candidato adequado ou menos afastado da palavra de Deus. Se você é daqueles que não quer se posicionar e acha que a igreja só tem que orar, não deve fazer mais nada, só orar, você tem que entender que nós que nos posicionamos, nós entendemos que há uma guerra espiritual que precisa de oração. Isso aí a gente entende também, mas ao mesmo tempo nós entendemos que oração envolve orar e ação também, precisamos agir. A gente não espera as coisas caírem do céu. Então tenha paciência com quem se posiciona, tá? Se você se posiciona, tenha paciência com aquele que não quer se posicionar. Respeite ele também. É preciso respeito de todos os lados, de quem se posiciona, de quem não se posiciona. Nós precisamos entender que nós não podemos tirar a liberdade do outro. Se a pessoa não quer se posicionar, ela tem um motivo dela. Às vezes está tão decepcionada com política que quer viver no mundo como se política não existisse. Eu já comentei nesse vídeo aqui que eu não concordo muito, mas eu tenho que respeitar a posição dessa pessoa. Outra coisa, às vezes a pessoa acha que não entende nada de política e prefere se abster, fala assim, eu posso votar errado e tal. Então essas pessoas eu prefiro que elas estudem mais, que elas analisem as propostas, elas vejam os dois lados e escolham o que ela achar menos pior, tá? E não se esquecer, independente da sua escolha, seja coerente com seus valores. Independente do resultado das eleições, seja coerente com seus valores. Dê o seu exemplo antes de cobrar dos políticos. Não adianta você falar, eu quero defender a minha família, defender os valores da família, e você não quer nem saber dos seus pais, dos seus filhos, está brigado aí com todo mundo por causa de política. Isso é falta de coerência. Você fala, eu defendo ali as causas sociais, mas você não ajuda ninguém aí que está na rua. Você não dá uma moeda de 10 centavos, não ajuda com R$1, não faz nada. Nunca deu uma cesta básica. Você fala, a igreja é isso, a igreja vai ser prejudicada se o candidato A ou B ganhar ou tal, ou perder, dependendo do seu ponto de vista. Você não está nem para a igreja. Você está brigando uma guerra, você não quer nem saber da igreja, não vai na igreja, não frequenta um culto, não frequenta uma missa, não quer saber de Bíblia, não quer saber de orar, e quer ensinar como os cristãos que estão na linha de frente devem se posicionar. É uma incoerência que eu também estou vendo por aí. Infelizmente é assim. Então cuidado com a hipocrisia. Não fique aí defendendo valores que você não vive esses valores. Não julgue também, isso é outro aspecto importante, não julgue a salvação dos cristãos que você conhece por causa da posição política. Salvo é quem entregou sua vida para Jesus, quem reconhece que é pecador. Respeite o irmão que pensa diferente. Para ir para o céu, não tem pré-requisito votar no candidato A ou B. Respeite ele, entenda ele que ele é irmão, seu irmão, sua irmã. Tá? E para nos tranquilizar, para nos dar mais paz, nós precisamos entender e lembrar, não perder o foco, que Cristo é quem governa a igreja. Cristo, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Independente de quem ganhar, independente de quem perder, ele é o centro de nossa vida. Então nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, amar o nosso próximo. Esses são os mandamentos que Deus nos ensinou, os mandamentos que Jesus nos ensinou.
E isso deve independer do nosso voto. Ok? Então, era esse vídeo que eu queria deixar aí para a galera, a gente refletir. Sei que é um tema complicado, mas que haja respeito. Respeito da parte de quem ou concordou com tudo que eu falei, ou discordou de tudo, ou que concordou em parte, discordou em parte, mas que haja respeito. Entenda o outro lado. Tá bom? Então, grande abraço e até mais.